Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Nosso Plantão Fala Ansiedade, como vocês sabem, é o momento que a gente entra aqui para bater um papo, para responder perguntas, comentários, para saber como é que vocês estão, para saber como é que estão as coisas. E a ideia justamente do nosso plantão nasceu pelo que acontecia no nosso Fala Ansiedade, de sempre ficar muitas perguntas e comentários, né? Nosso Fala Ansiedade que é temático. Inclusive amanhã, 13h, teremos mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Mas o plantão, ele não tem tema, ele é aberto pra gente conversar, pra gente bater um papo. Estou a serviço de vocês aqui, quero saber como eu posso contribuir. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, podem ficar à vontade. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Pra gente começando, quero dar um oi geral. Então, se você está me vendo bem, me ouvindo bem, fala aí o seu nome, cidade, o estado que você está falando. Pode ir apertando no coraçãozinho aí, sem dó nem piedade. Você ajuda também o Instagram a compreender que esse pode ser um conteúdo interessante e aí ele pode espalhar para mais pessoas. Então, estamos juntos aí. Hoje, dia 28 de maio de 2020. Estamos em plena pré-maratona. Já vou falar um pouquinho do que é a nossa pré-maratona. Talvez até vocês já saibam, né? Quero até perguntar se vocês já estão ligados aí ou ligados na nossa pré-maratona, o que é. Se alguém falar, então, hein, vai ser ótimo. Deixa eu dar um oi geral. A Mônica de Itabaianinha, Sergipe, olha que legal. O Theo Lima de Açailândia, Maranhão, que beleza. A Amanda de Recife, Pernambuco. A Láudia, legal. Taizinha, Rosinha, boa tarde. Camila, Nilza, Claudinha, Karine, Marcilaine, boa tarde. Já tô vendo aqui perguntas e comentários já, então a gente já vai entrar respondendo. A Cida, né, de São Luís do Maranhão, legal. A Samanta de Belém, olha que legal. Fernanda, a Jéssica Ribeiro do Rio de Janeiro, a Aline. Boa tarde, Elka. Bom, gente, então, sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos aqui, eu já encontrei aqui um... A Mônica está dizendo aqui, né? Eu estou com tanta ansiedade que estou com falta de ar. Mônica, isso é um sintoma relativamente comum da ansiedade. Às vezes, principalmente essa falta de ar tende a vir por dois motivos, né? Às vezes a gente vai ficando nervoso, ansioso, e a gente vai meio que hiperventilando, né? Que é essa coisa de ficar puxando o ar. E às vezes eu vou tendo uma respiração muito curtinha. E já percebeu que às vezes a gente quer puxar tanto ar que a gente até esquece de soltar? Então a gente fica meio... E a gente fica meio que sufocado ali, né? Então, para isso, um exercício que pode ajudar é justamente você tentar fazer o contrário. Você soltar o ar bem devagar. Pensa que você está soprando e tem uma vela aqui na sua frente acesa e você tem que soprar e não pode apagar a vela. Então você tem que soprar devagarzinho. Aí você vai soprando devagarzinho. E aí quando você soltar todo o ar, você inspira profundamente. Enche a barriga, assim, você sente o ar todo entrando até o final, aqui até a base do pulmão, dos pulmões e estufando a barriga. E aí você segura o ar por um tempo. E aí solta bem devagar de novo. E aí quando a gente vai fazendo isso, talvez você vai reequilibrando ali. Quando a gente solta o ar devagarzinho, dá até uma molezinha. Se você sente o coração, às vezes está acelerado, ele dá uma acalmada. Isso dá uma relaxada.
Então pode ser esse processo de hiperventilação, essa agonia, de querer puxar o ar, já estando meio com o ar cheio, ou respirando muito rápido, hiperventilando, é justamente respirar muito rápido. E tem um outro elemento, né? A nossa tensão emocional, então a gente carrega muita tensão emocional, é muito comum as pessoas trazerem, estão todo travadas, estão todo duras aqui no pescoço, no trapézio, às vezes aqui no maxilar, então eu trago muita tensão, você vê a pessoa parece tá dura assim, tá um negócio travado, e aí quando eu travo muito, eu fico com toda essa área do meu tórax muito travado também, então é como se eu ficasse respirando um pouquinho só e tudo travado aqui. Então uma coisa que pode ajudar também é fazer um bom alongamento, dar uma esticada, dar uma relaxada, estica para um lado, estica para o outro, faz essa respiração que eu te falei. E aí pode ajudar nessa questão da falta de ar. Agora é claro que isso que a gente está falando aqui são algumas técnicas comportamentais para dar um alívio, né? É aquela coisa, é um alívio para o sintoma. Ou seja, o que eu estou sentindo? Falta de ar é um sintoma, e aí essas técnicas podem trazer um alívio para o sintoma. Mas uma frase que eu falo muito e não vou me cansar de repetir é: se você trata os sintomas, você tem um alívio. Se você trata as causas, você se cura. E aí o que está te causando essa ansiedade, aí às vezes não tem nada a ver com o ar, com o pulmão, com nada disso. Tem a ver com questões emocionais, como é que você tem lidado com seus sentimentos, as emoções, os desafios na sua vida. E aí talvez é importante buscar um trabalho que te ajude a lidar com esses sentimentos e emoções para que você trate as causas da ansiedade e consiga se curar e não tem que ficar só lidando com os sintomas, tentando segurar um sintoma aqui, segurar um sintoma ali, tá? Tudo de melhor para você e para todo mundo. A Karine perguntando aqui, interessante uma pergunta aqui que nunca tinha vindo. Olha só, por que quando estamos tendo crise de pânico achamos que vamos ficar loucos? Karine, esse é um desafio da nossa humanidade. Você sabe que a gente teve até um episódio do nosso Fala Ansiedade que é falando sobre um pouco de loucura para manter a sanidade. Só que aí eu chamei um amigo meu poeta, a gente leu poesia, eu fiz lá no cantinho ali da varanda, mas depois a gente não conseguiu gravar esse vídeo do Instagram e ele se perdeu. Então foi tanta loucura que o vídeo meio que se perdeu. Então a gente vai gravar de novo. Teve gente que vem me perguntar: Pedro, a gente já tá no 73, cadê o 68? E foi justamente esse que a gente fez, a gente gravou, mas ele não teve como reter. Então vamos fazer de novo. E às vezes há uma preocupação muito grande de: será que eu sou normal? Será que eu tô ficando doido? Meu Deus do céu. E aí eu tenho uma coisa dessa que me pega de surpresa e começa a me dar vários sintomas físicos e emocionais tão fortes como um ataque de pânico. Um dos nossos medos é estar perdendo a sanidade. E aí, meu Deus, estou ficando louco. E aí a gente fica mais preocupado, mais ansioso. E aí o que acontece com os sintomas? Eles aumentam ainda mais. Então, o desafio é perceber o que você está tendo. Uma síndrome do pânico é um adoecimento emocional. E de um adoecimento emocional que pode ser sim tratado. Muita gente fala: psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco. E aí a gente fica todo mundo querendo ser normal. Isso é normal? Eu posso estar todo lascado, todo ferrado, com sintomas horríveis e todo mundo vem me perguntar: Pedro, isso é normal? Em vez de falar: como é que eu me livro disso? Ou o que eu preciso fazer? Eu estou disposto a tomar atitudes, investir meu tempo, minha energia para resolver isso. Mas não, a gente quer saber se está normal. E no mundo adoecido, a gente vive num mundo adoecido. A gente vive num país adoecido. Infelizmente, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, o normal é o estar mais ali na média. Tem a curva normal da estatística. Então, não é um desafio da gente querer ser normal ou não. E às vezes, até se a gente está com medo de ficar louco ou não, o que é ficar louco? O que é loucura? A gente tem, então, muita coisa para conversar sobre isso, né? É claro que existe, sim, adoecimentos no nível de saúde mental mais complicados, mais desafiadores, que às vezes eu posso estar, assim, de alguma forma, perdendo um pouco o contato da realidade. E às vezes tem uma rigidez e com esses medos e com questões emocionais não resolvidas. Então, talvez até a gente possa trazer um pouquinho de loucura para a gente manter a nossa sanidade e se aceitar melhor como a gente é,
lidar com os nossos sentimentos e emoções, com as causas emocionais, né, pode ser um caminho. Mas esse medo de ficar louco, isso é uma coisa que acompanha a gente na nossa cultura já há bastante tempo, né? Então é uma reflexão da gente conversar mais sobre isso e lidar melhor com essas questões, com esses medos, com essas inseguranças. E às vezes até trazer um pouquinho de aceitar a gente na nossa diferença. Aceitar na nossa diferença, nosso preço, a gente não leve tão a sério ao ponto de ficar ali sempre querendo ser normal, querendo ser igual a todo mundo, sendo igual a um padrão, que talvez a gente busque aí um padrão até inatingível, né, pra gente se sentir à vontade com quem a gente de verdade é, e a gente poder ser mais livre para ser a gente mesmo, né? Mas agradeço a pergunta, esse é um medo quase que de um inconsciente coletivo, né? Talvez até porque como eram categorizadas ou recebiam um rótulo de louco, louca, de, sei lá, com problema de saúde mental, como é que a gente, de repente, tratava essas pessoas, né? De repente, trancava essas pessoas num hospício e deixava elas lá trancadas. Então talvez de ser tratado assim, né? O medo de ser excluído da sociedade, talvez permeie a gente nessa agonia, né? Que é uma coisa que se soma mais daquilo que eu já estou sentindo, daquilo que eu já estou sofrendo. A Karine está perguntando interessante aqui também. Mesmo me tratando, corro o risco de ter crises de pânico para o resto da vida? Karine, boa pergunta. Imagino que isso é uma angústia muito comum de muita gente. Olha só. Falar qualquer coisa que a gente vai ter pro resto da vida é um grande desafio, eu acho que é algo muito taxativo e é difícil de se falar. Agora eu posso falar o que eu acompanho da minha experiência. Essa questão do tempo é muito relativo. Eu conheço gente, por exemplo, que começou a ter crise de pânico e aí quis ignorar isso. No máximo, às vezes, ficou tomando um remédio aqui, outro ali. E aí passou anos e anos da vida, às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos, eventualmente tendo crises, tendo ataques de pânico. Ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que começaram a ter crise de ansiedade, por exemplo, pessoas que eu acompanhei, que eu atendi, e que rapidamente, como eu falei, buscaram tratar as causas emocionais e se libertaram das crises de uma forma muito mais rápida. Então, o que depende é a sua disposição de querer ficar remediando, querer ficar segurando, fingindo que está tudo bem e tomando remédio. Aí isso pode te acompanhar, infelizmente, para o resto da vida. Agora, se você de verdade se dispor a se encarar e a tratar as causas emocionais, você pode também se libertar dessas crises. E aí não necessariamente tê-las para o resto da vida, se libertar. E todo o nosso trabalho tem sido direcionado para isso. Não é à toa que a gente tem atualmente agora o nosso podcast Chega de Crise. A gente tem a nossa maratona Chega de Crise, agora do dia 8 ao dia 15 de junho. A gente tem o nosso treinamento online Chega de Crise, que foi uma felicidade. Ontem a gente encerrou com os alunos o primeiro ciclo. Foi muito bacana, muito emocionante ouvir os alunos relatando o quanto que foi bacana para eles. E sendo que eles começaram o treinamento no mês passado, em abril. E agora em maio, a gente fechando esse primeiro ciclo do treinamento, muita gente trazendo, se não já um alívio total, a percepção de que estão no caminho certo, a percepção de que tiveram uma evolução muito grande em um mês e pouquinho, e que é só continuar nesse caminho para eles se libertarem de uma vez. Então, essa questão do tempo é muito relativa. Eu posso, às vezes, resolver isso muito mais rápido, e eu posso estender isso por anos e anos. Aí, sinceramente, vai depender de você, da sua disposição de fato, encarar coisas que às vezes não parecem que estão ligadas. Porque, como eu falei para a amiga aqui, às vezes a gente só quer remediar o sintoma. Como é que eu me livro da falta de ar? Como é que eu me livro do coração acelerado? Me dá um remédio para parar de sentir enjoo. Me dá um remédio para parar de sentir tontura. Me dá um remédio para eu parar de ficar com medo. E aí eu não vou aprofundando de verdade na minha história de vida, questões às vezes do meu sistema familiar. E tem um monte de coisas que a gente precisa olhar com carinho e desatar e curar feridas. Se você está disposta a isso, eu posso te dizer aqui com muita tranquilidade que é possível você se libertar disso. Depende da sua disposição de querer encarar esse processo.
Acompanha a gente aqui, a gente tá na pré-maratona todo dia, 1 da tarde. Amanhã a gente tem um Fala Ansiedade, sábado lá no YouTube a gente tem um Chega de Crise, ontem a gente teve um podcast Chega de Crise, domingo temos outro plantão, e no dia 8 de junho começa a maratona Chega de Crise, vai ser uma série de aulas para ajudar as pessoas a pelo menos perceberem esse caminho de se libertarem de uma vez por todas das crises de ansiedade. Então te convido a fazer a sua inscrição e estamos juntos e experienciar por si mesma a possibilidade de você se libertar disso, tá? A Givânia tá dizendo aqui, né, que quando eu fico só em casa, eu tenho nervoso, parece que vou morrer, e pânico ou nervosismo. De pânico ou nervosismo, né? Olha, Givânia, uma coisa que acontece muito, e aí eu costumo falar pro pessoal, né, porque é uma coisa que eu acompanho muito, às vezes você falou desse medo de ficar sozinho, e aí muita gente começa a parar de fazer as coisas. Então aí eu não saio mais, eu não consigo sair sozinho, porque vai que eu tenho uma crise no ônibus, vai que eu tenho uma crise no carro, vai que eu tenho uma crise no metrô, eu paro de encontrar as pessoas que eu gosto, que vai que eu tenho uma crise lá na casa de alguém, não paro de estudar, vai que eu tenho uma crise na faculdade, paro de trabalhar, de repente eu saio do trabalho, porque às vezes eu tive uma crise no trabalho, tive que ir correndo pro banheiro, comecei a chorar, não queria que ninguém me visse assim, e aí eu vou paralisando a minha vida e vou ficando em casa, e infelizmente o que acontece é que eu começo a ter crise em casa, então eu paro a minha vida e eu continuo tendo crise em casa, e aí tem alguém que tem que ficar me olhando ali o tempo inteiro. Então, o que eu posso te dizer é que isso é muito comum, mas o caminho não é se isolar. O caminho não é ficar só criando artifícios para que você se sinta seguro e daqui a pouco você não está se sentindo seguro, tem que ter alguém do seu lado, se você está com a vida parada. É como se a gente voltasse para um processo, como se a gente fosse ali, igual a minha filha, que tem 3, 4 meses, que às vezes ela fica um pouquinho sozinha, ela começa a chorar, então como se a gente voltasse a um nível emocional de fragilidade ali, que precisasse alguém vigiando o tempo inteiro. E isso vai complicando a situação. Então é importante também entender que existe uma saída que depende de mim, que eu preciso dar pequenos passos, mas eu preciso caminhar, eu preciso encarar isso, eu preciso ir encarando as situações apesar do medo, não é ficar quietinho, escondido, esperando o medo passar, porque isso só faz com que o medo aumente e não diminua. Então é eu encarando, eu tendo apoio, eu tenho um caminho. De preferência, se eu já estou no nível desse de adoecimento, que eu tenho um apoio profissional para me ajudar a ir caminhando e me libertando disso. Se eu vou só me excluindo, se eu só vou me retraindo, se eu só vou querendo que todo mundo fique do meu lado me vigiando, isso tende a só aumentando a minha dificuldade. Então espero que te agradeço por você estar trazendo esse comentário aqui, porque eu sei que muita gente está passando por isso. Já acompanhei, já ouvi pessoas falando que olha, eu estou há mais de anos, estou há anos sem sair de casa sozinho. E tomando remédio, ficando em casa, escondido do mundo, paralisando a minha vida. E não é esse o caminho de uma solução, de me libertar disso tudo. Então, fica aí uma dica em relação a isso, tá? Mas tudo de bom pra você. A Juliana está perguntando aqui como eu faço com a falta de apetite. Não sinto fome e tenho medo de ficar doente, magra demais. Juliana, uma das áreas que questões emocionais tendem a afetar muito são duas. É no nosso sono e na nossa alimentação. Nosso sono, às vezes eu não consigo dormir. Na calada da noite, quando eu vou deitar, estou cansado ou cansada, meus pensamentos ficam a mil. E aí eu vou ficando cada vez mais agoniado, com insônia e não consigo dormir. Ou às vezes é o contrário, eu quero dormir e nunca mais quero acordar da vida. Então eu fico dormindo, parece que vem um sono, como se quisesse me desligar da vida. E aí eu durmo o dia inteiro. E com alimentação da mesma forma. Às vezes eu não consigo parar de comer, o oposto que você está trazendo, fico com aquela boca nervosa ali, às vezes eu desconto toda a minha ansiedade, minha emoção na comida, parece que querendo preencher um vazio, uma coisa assim, aí me dá um alívio, mas daqui a pouco eu estou comendo o mundo e me sinto mal, culpado depois. E às vezes acontece o contrário, que é isso que você está dizendo, eu parece que não consigo comer. Trava, ou me dá um nó, ou me dá uma falta de apetite, ou me dá um enjoo, ou me dá um embrulho, e aí eu não sinto vontade de dar o cheiro da comida, às vezes me faz passar mal.
São duas coisas fundamentais para a nossa vida. O sono, se eu não tiver uma qualidade e uma quantidade adequada de sono, isso começa a afetar a minha saúde de uma forma geral, eu começo a complicar qualquer situação que eu tenha. E minha alimentação, obviamente, a gente precisa se alimentar para sobreviver. Agora, quando essas duas coisas estão em desequilíbrio, é importante não querer só resolver o sintoma. O meu sintoma é falta de sono, o meu sintoma é sobra de sono, o meu sintoma é falta de apetite ou sobra de apetite. Não adianta eu querer só empurrar água lá abaixo ou botar um esparadrapo na minha boca. Não adianta eu só querer tomar um remédio para apagar, para dormir, ou tomar sei lá, uma coisa excitante, ficar tomando café para não dormir. É interessante, é importante para você, Juliane, para todo mundo que está acompanhando aqui, entender que isso é um sintoma emocional, que é como se fosse o meu corpo tá me avisando que tem um desequilíbrio emocional em mim, na minha vida, nas questões da minha vida. E aí, quando eu vou resolvendo a minha vida, esses sintomas vão diminuindo. Então, a minha orientação técnica e profissional aqui é que você não fique tentando focar só na comida, mas que você foque no seu bem-estar, na sua saúde emocional, nas suas dores, dificuldades, um monte de coisa que você foi talvez engolindo, e talvez esteja cheio de engolir sentimentos, emoções, os sapos da vida que a gente vai engolindo, e parece que dá essa sensação de tô cheia de um monte de coisa que eu engoli, de emoções que eu andei engolindo demais. Então, talvez encontrar um espaço para conseguir colocar isso para fora, talvez numa hora certa, com uma pessoa certa, no momento certo, para que você consiga ir ajustando a sua vida. E aí eu acredito muito que ao ajustar a sua vida, esses sintomas tendem a diminuir, você voltar para uma normalidade, ter um equilíbrio em relação à sua alimentação. Tá bom? Tudo de bom para você também. A Ruth falando, eu não aguento mais esse meu problema, eu tento, mas não consigo me controlar. Ruth, quero fazer uma pergunta para você refletir, porque isso que você está dizendo, muita gente vem falar isso para mim. Então eu queria agora, sem nenhum julgamento, que você fizesse uma autoanálise, olha para você. Muita gente fala assim, Pedro, eu não aguento mais. Aí você está dizendo, e aí tem muita gente que chega, Pedro, não aguento mais, eu já tentei de tudo e não consigo resolver isso, já não consigo me controlar. E quando eu falo, já tem vídeos até que falam sobre isso, quando eu digo tentei de tudo, é como se eu bloqueasse uma saída. E eu posso te dizer que se você tivesse tentado de tudo, você já teria se libertado. Você fez, por exemplo, um bom processo terapêutico, você fez, por exemplo, algum processo que te ajudou a desatar situações e feridas da sua vida e curar feridas da sua vida que talvez você esteja trazendo sem perceber. Existem muitas possibilidades de apoio. Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem cuidado da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono? Tem praticado algum tipo de exercício? Tem resolvido os seus relacionamentos que talvez possam estar aí carregados de, às vezes, uma mágoa, um rancor, uma dificuldade, às vezes uma coisa meio complicada? E aí, como eu falei, a ideia aqui não é trazer nenhum tipo de julgamento, mas é uma percepção, porque uma coisa é eu falar, tentei de tudo, não tem solução. Outra é, eu não tentei de tudo, eu vou continuar buscando e eu vou dar o meu melhor para sair dessa. Não é, eu vou tentar e se não der certo eu paro. Não, eu vou buscar até dar certo. Já eu acho que muito positivo você estar aqui, continue acompanhando a gente, faça sua inscrição na maratona. Inclusive eu não falei, a maratona, a gente vai ter uma semana de super aulas, o evento é 100% online, 100% gratuito, você precisa só de fazer a sua inscrição, colocar seu e-mail, confirmar lá o seu e-mail. Mas às vezes a gente precisa mudar de mentalidade. Quando eu falo, já tentei de tudo e nada adiantou, eu me fecho para possibilidades. Então, talvez você possa dizer, olha, o que eu tentei ainda não deu resultado. Talvez eu precise tentar mais, talvez eu precise tentar melhor, talvez eu precise me investir mais, talvez eu precise me fortalecer, buscar de outras saídas, outros caminhos, e aí você vai se abrindo para um campo de possibilidades positivas. Se eu falo, meu Deus, não tem solução mesmo, minha vida é horrível mesmo, e esse é um dos pontos que a gente precisa cuidar. Esse é uma das, como eu digo, a gestão dos nossos pensamentos,
das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Às vezes eu venho de uma cultura de reclamação. Às vezes eu venho numa cultura onde está tudo sempre tudo ruim, nada é bom. E às vezes eu fico convivendo só com gente reclamando, com gente se lastimando, com gente se sentindo mal. E às vezes eu vou entrando nessa cultura como se fosse a linguagem da reclamação, a linguagem de que tá tudo ruim, a linguagem da desesperança, que nada vai dar certo, que nada de bom é pra mim. E às vezes eu fico repetindo isso sem perceber, eu tô criando a minha realidade. Tudo que é criado fora, primeiro é criado dentro. Então, uma parte importante é sim a gente desatar nós, curar feridas da nossa história, e uma outra parte é fazer essa gestão. Não só dos que eu faço, mas do que eu faço no meu mundo externo, fora, mas do que eu estou fazendo no meu mundo interno. Isso é muito importante. E isso muita gente às vezes não percebe. E aí continuo num movimento que está me adoecendo. Sem perceber, meus pensamentos, o que eu fico falando, o que eu fico repetindo, vai me adoecendo. E às vezes eu preciso transformar isso. Às vezes eu não consigo transformar isso sozinho, às vezes eu nem percebo. Às vezes eu estou tão imerso numa cultura que é disso, que o meu normal é isso. Então, se transformar nesse nível interno também pode ser muito importante para que você consiga transformar a sua vida, não só você, como todo mundo que está aqui ouvindo, tá? Vamos lá, deixa eu encontrar mais aqui. Eu passei um monte de comentário. A Pi Mendonça, né? Pie Mendonça tá perguntando aqui: numa crise de ansiedade pode dar vontade de chorar? Pi, pode sim. Normalmente, um dos sintomas emocionais que acompanha é um choro que vem que me toma conta, né? Às vezes eu posso estar chorando pelo medo, eu posso estar chorando pela tristeza, eu posso estar chorando pela essa sensação de estar perdendo o controle dessas funções mais básicas. Então, normalmente pode vir a crise de ansiedade, pode vir acompanhado de uma crise de choro, sim. Como eu disse, né? Às vezes a pessoa está no trabalho, corre pro banheiro, ou às vezes a gente está passando mal pra caramba e a nossa preocupação é que ninguém veja a gente, né? Então a gente tá morrendo, a sensação de que tá morrendo, não tá morrendo, mas a nossa preocupação ainda é com o olhar do outro, né? Então às vezes eu tenho que chorar escondido, engulo esse choro, e às vezes até ter crise de ansiedade pode ser até, às vezes, uma descarga de tudo que eu venho engolindo. Às vezes eu venho engolindo muitos sentimentos, emoções, o choro, meu medo, quero engolir meu medo, minha tristeza, e eu fico segurando, chega uma hora que explode, e aquilo às vezes pode se explodir, ali uma crise de ansiedade que pode sim, e é comum que venha também acompanhado de uma crise de choro. Legal, estarei na maratona, o pessoal falando aqui, legal. A Lame, eu acho que é isso, né? Lames Caetano perguntou por que à noite é mais difícil controlar a ansiedade. Lames, uma coisa que pode acontecer, e que eu até acho que vai virar um tema aí para um fã ansiedade, que eu tenho chamado assim, que é meio que na calada da noite. Por que na calada da noite, né? Porque às vezes a noite ela fica mais silenciosa. E às vezes quando dá um certo silêncio na noite, os meus barulhos internos parecem que estão maiores. Aqui, por exemplo, tá de dia. Tem um prédio ali que eu quero mandar uma energia positiva pro pessoal que tá trabalhando ali com aquela britadeira, porque eles já estão ali, acho que é um mês. E fica o dia inteiro. E eu fico imaginando o quanto de xingamento que esses coitados devem estar recebendo, além de ter que estar trabalhando na britadeira ali. Imagina se daqui tá difícil, imagina eles ali em cima daquele negócio. Mas você vê, ó, é um barulho durante o dia. A gente tem um microfone aqui pertinho, provavelmente você não está escutando, passa carro, passa moto. E aí, quando tá mais barulho, por exemplo, você vai assistir uma televisão, você tem que aumentar o volume, né? Tem que botar a televisão alta, senão você não escuta. Agora, você já percebeu que à noite, no silêncio da noite, na calada da noite, depois você tem que abaixar muito o volume da televisão, que não parece que tá alto pra caramba? Então,
às vezes pode ser assim com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Durante o dia a gente vai meio que tapeando, a gente vai se ocupando, vai fazendo um monte de coisa e vai meio que deixando de lado. Na hora que a coisa dá um certo silêncio, na hora que a coisa meio que se acalma, esses barulhos internos tomam uma proporção às vezes maior, parece que estão mais altos, assim como a nossa televisão ali de dia e à noite. E é por isso que o caminho nunca é eu ficar só ignorando. O caminho não é eu ficar fingindo que está tudo bem. O caminho não é eu ficar me ocupando, fazendo 1000 coisas durante o dia inteiro, porque se eu parar eu desmorono. Porque uma hora ou outra eu acabo tendo que parar. Uma hora ou outra eu vou me deparar com aquilo que eu estou sentindo. E aí, quanto mais eu ficar empurrando, mais forte aquilo, aquilo vai se acumulando e de repente mais forte aquilo vai vindo e tomando conta. Então, às vezes acontece por conta disso. Às vezes tem gente que é o contrário, eu me sinto de manhã pior e depois às vezes vai melhorando. Então depende, não é uma regra, mas pode ser que esse efeito calada na noite possa estar aí acontecendo com você. E com muita gente que comentou aqui falando que a noite é pior, que a noite é complicado, que às vezes não consigo dormir, né? Então o grande desafio é que às vezes aí à noite, ou às vezes na hora que eu tenho uma crise, eu falo, agora eu vou resolver isso, não aguento mais. Só que aí chega no dia seguinte, a gente continua tocando a vida e depois volta e aquela coisa se repete. E aí enquanto eu talvez não resolva essas questões mais profundas e mais internas, eu fico me deparando com esses desafios, né? Assim como a Adri comentou aqui, né, que não consegue dormir à noite, o que eu posso fazer para melhorar? Então é bem isso, Adri. A grande questão é o seguinte, gente, tem sim algumas técnicas, algumas estratégias para aliviar um pouco a insônia e tudo mais, mas assim, não é à noite que você vai resolver o seu problema da noite. Pera aí, Pedro, como é que é? Não é à noite que você vai resolver o problema que você está tendo à noite. Sabe quando é que você vai resolver esse problema à noite? Quando você começar a tomar atitudes melhores durante o dia. Quando você começar a encarar e querer resolver as suas questões durante o dia. É igual, não sei se deu para entender, mas enquanto a gente fica acreditando que o problema tá na noite, eu vou passando meu dia, às vezes, ignorando um monte de coisa. E aí chega a noite. E aí a noite traz ali os seus desafios. Aí eu quero resolver na hora da noite. E na hora da noite, eu posso ali talvez ter um alíviozinho, mas eu não resolvo. Não é à noite ali que eu vou resolver isso. É durante o dia. Assim como muita gente às vezes me manda mensagem, quando a gente ainda tinha a nossa lista do WhatsApp, quero até usar esse espaço para avisar novamente, a gente teve que encerrar a nossa lista do WhatsApp. Estavam chegando a 10 mil pessoas, estava impossível, inviável você incluir todo mundo. Imagina, quando você muda de telefone, você tem ali 500 contatos, menos. Você vai botar tudo ali à mão, mandar mensagem para 500 pessoas, imagina o trabalho que dá. Imagina o trabalho que dá para mandar mensagem para mais de 9 mil pessoas. Então a gente encerrou a nossa lista das dicas do WhatsApp, foi uma honra tê-los lá, se você estava lá, mas agora a gente está com o nosso canal do Telegram. O canal do Telegram tem todas as dicas que já foram enviadas. Você entra lá, você consegue ver o que passou. A gente vai lá avisando. A galera mais raiz está lá no Telegram. Então é só você ir lá no Telegram, baixar gratuitamente. Tem o canal Fala Ansiedade. Se você encontrar aqui na minha bio, você consegue ir lá. Só que o que acontecia? Até desviei um pouco aqui o assunto. Mas o que acontecia? Às vezes eu recebia mensagem no direct, no WhatsApp, de pessoas falando: Pedro, pelo amor de Deus, eu tô tendo uma crise agora, me ajuda. O que eu faço porque eu tô tendo uma crise agora? E eu sei que o quanto que é desagradável, eu sei que o quanto que é desesperador, e às vezes me sinto honrado da pessoa lembrar de mim na hora que ela tá tendo uma crise e pedir uma ajuda. Mas assim, do mesmo jeito que não é à noite que você vai resolver o problema da noite, não é na hora que você tá tendo uma crise de ansiedade que você vai resolver o problema de não ter mais crise de ansiedade. Você resolve isso quando você decide encarar um processo no momento que você não está tendo a crise. Ou você resolve um problema de dormir melhor quando você resolve a sua vida também. Tem um processo, tem um caminho. A gente não estaria aqui todo dia, a gente não estaria, enfim, se dedicando, querendo melhorar cada vez mais, promovendo
vários conteúdos gratuitos, maratonas e tudo mais. A gente tem sim os atendimentos, tem sim os nossos treinamentos pagos também, que são muito bons, são uma forma de você aprofundar. Quando você decide de verdade que você quer ajuda, você se engaja e aí você vem com a gente. Agora, eu resolvo o meu problema da crise de ansiedade não é durante a crise, é depois que ela passa e aí agora eu falo, pô, chega, eu quero dar um chega nisso. Eu resolvo o meu problema de insônia não é na hora lá que eu tô na insônia, no meio da madrugada. É durante o dia, quando eu chego, chega, não aguento mais isso, agora eu vou transformar minha vida. E na hora que eu digo, vou transformar minha vida, e eu de fato invisto nisso, invisto meu tempo, minha energia, aí sim eu consigo resolver. É igual, quero dar um outro exemplo aqui sobre isso. Deixa eu ver até como é que a gente tá de tempo aqui. Não, beleza, temos uns 20 minutos ainda. É igual a pessoa fala assim, Pedro, o que acontece? Eu sou a pessoa que aceito muito, eu sou muito bonzinho ou bonzinha, vou engolindo. Só que chega uma hora que eu acabo explodindo, e aí eu explodo, e aí eu falo um monte de coisa, e aí eu brigo, aí todo mundo fala que eu sou louco, eu sou louca, e eu quero resolver isso, porque eu tô nessa hora que eu explodo, que eu fico com raiva, eu não consigo nem me segurar, eu me perco de mim, e aí eu quebro tudo, é um horror. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo esse meu ataque de fúria, de brigar, de xingar todo mundo, ou sei lá, de explodir? Alguém tem alguma ideia de como é que eu resolvo isso? Quando eu estou muito explosivo? E interessante, vou falar para vocês, interessante quando a gente vai trabalhar isso, às vezes no atendimento e outros processos, não é na hora da explosão que eu vou resolver o meu comportamento explosivo. O que eu preciso resolver é por que eu estou engolindo tanto até explodir. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho um lado que eu acho ruim, que é o lado que eu explodo, e um lado que todo mundo acha bom, que é eu ter que fazer tudo para todo mundo, que eu engolir calado, que eu aceito um monte de coisa, vou aceitando. Aí chega uma hora que eu explodo e viro uma pessoa ruim. Então, eu sou muito bonzinho e depois eu sou um ruinzão depois que eu estouro. Para tratar esse explodir, que é o ruim, entre aspas, eu preciso tratar esse bonzinho que talvez esteja engolindo tudo, o bonzinho aceita tudo, não dá limites, não sabe dizer não. E enquanto eu não resolvo essa parte, que parece que é a parte boa, eu continuo tendo problema. Porque às vezes por que meu balão está estourando? Eu não quero que o balão estoure. Bom, então pare de encher ele, ou tente dar vazão a ele. Porque o problema é que ele está enchendo, ele não está sendo esvaziado. Quando estoura, aí não vou querer colar os pedacinhos ali do balão, né? Então, desse mesmo exemplo. Se eu estou explodindo muito, eu tenho que lidar com o momento que eu estou engolindo muito, que eu não estou dando limites, que eu não estou conseguindo dizer não, que eu não estou conseguindo olhar para mim, que eu não estou conseguindo cuidar da minha saúde. Na calada da noite, a mesma coisa. Talvez na hora da crise, a mesma coisa. Então, é o trabalho que eu faço antes da coisa estourar que vai me trazer resultado. E não na hora que a coisa já está estourando, que eu estou estourado, ou na hora da crise, ou na hora da insônia à noite, ou na hora da minha fúria de raiva. É depois que passa a minha decisão de fato querer seguir um caminho diferente, né? Tem aquela frase que dizem que é do Einstein, que é: loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se a gente quer ter um resultado diferente, a gente precisa começar a fazer coisas diferentes, ou de formas diferentes, abrir o nosso campo de possibilidades. E talvez seja isso que a gente não está fazendo, e talvez seja por isso que a gente está tendo, às vezes, sempre o mesmo resultado, né? Valeu, obrigado, Juliana. Tá dizendo aqui, né? Muito obrigado, você é muito bom, Anjo, obrigado. E aí a Juliana tá concordando, né, que tudo que houve com ela foi segurando muito, sentia tremedeira, dores na cabeça, eu acho, e achava que era forte, mas eu estava acumulando o meu mal, não consigo estudar, fazer nada. Pois é, Juliana, infelizmente isso acontece muito. A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar. Então, se você está conseguindo encarar isso, perceber isso, e sim, você é muito forte. E talvez até por se exigir ser muito forte, ter que segurar essa barra toda a vida inteira, é que chega uma hora que o nosso corpo não aguenta. Mas é nessa hora que existe um grande potencial de transformação.
Porque é nessa hora que o bicho pega, que a gente chega no momento e fala, chega, agora não dá mais, agora eu vou encarar, agora eu vou buscar outros caminhos. Então nesse momento, como diz um cara que eu gosto muito, antes de piorar, quer dizer, antes de melhorar, piora um pouco. Por quê? Porque às vezes é nessa hora que piora, que às vezes eu não aguento mais, que às vezes eu tô chegando na hora do chega. Enquanto tá mais ou menos, a gente vai empurrando, vai empurrando. Chega uma hora que eu não aguento mais. E talvez seja nessa hora que existe um grande potencial de transformação. Para que você consiga se libertar, às vezes, de um monte de peso que talvez você esteja carregando e esteja ficando muito difícil andar. Né? A gente vai acumulando um pezinho aqui, um pezinho ali, um negócio, um nó ali, uma outra coisa ali. E daqui a pouco, para a gente dar um passo, quase que é um parto a cada passo, porque a coisa tá tão pesada, né? E às vezes quando a gente para um pouquinho, peraí, mas deixa eu rever isso aqui, deixa eu curar isso aqui eu não preciso mais, isso aqui pode ser de outro jeito. E aí muita gente relata nesses processos terapêuticos, né, nos cursos, nas atividades que a gente tem, de que, nossa, eu tô tirando um peso das minhas costas, tô tirando um elefante das minhas costas, tô tirando um piano das minhas costas. E aí, com certeza você há de convir, e todo mundo aqui, que é mais fácil andar sem um piano nas costas, sem um elefante nas costas, sem uma âncora que eu fico carregando. Às vezes eu carrego isso por amor, às vezes eu carrego isso por não saber que é possível soltar, às vezes eu carrego isso porque às vezes eu acho que eu mereço, às vezes eu carrego isso porque todo mundo carregava, a minha mãe carregava, o meu pai carregava, eu tenho que carregar o meu também. Coisas que às vezes eu fui aprendendo, coisas que eu fui às vezes não conseguindo resolver na hora e, não, vamos assim mesmo. Então esse momento pode ser um momento de virada, pode ser um momento muito importante, pode ser um momento da hora do chega, né? Não é à toa que a gente fala do chega de crise, que a gente tem falado disso, que aí, enfim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. A ideia é que a gente esteja aqui, estaremos aqui produzindo, melhorando o nosso conteúdo, melhorando os nossos cursos, treinamentos, e a hora que você achar que chegou a sua hora de dar um chega, estaremos aqui, estaremos juntos e vamos sair dessa juntos. Combinado? Vamos lá. A Mimi perguntando aqui se a prática da meditação ajuda na ansiedade. Mimi, ajuda sim. Com certeza ajuda sim. Existem vários tipos, né, da prática de meditação, existem várias práticas, possibilidades diferentes, tem aquela meditação mais silenciosa, tem a mindfulness, que muita gente tem falado bastante, né, tem meditações que são mais guiadas, mais no caminho assim, de visualizações, mais no caminho de relaxamento, existem várias possibilidades, mas de uma forma geral, a meditação, inclusive, a gente tem um episódio do Fala Ansiedade, só falando sobre meditação e ansiedade. Vai lá no meu canal do YouTube, coloca lá. Inclusive, foi o Lucas Vasconcelos, um grande amigo meu, professor de yoga, professor de meditação. Ele conduzia umas meditações no parque aqui de Águas Claras, já fui lá, a gente já fez curso junto, eu já fiz curso com ele, inclusive eu já fui atendido por ele. E ele teve lá no nosso Fala Ansiedade, passando algumas dicas, conduzindo uma meditação. Então, numa forma geral, ele até explica o que a meditação pode ajudar na nossa saúde. Então, eu acho que pode ser uma prática assim, muito interessante de ajudar a gente a dar uma desacelerada. Às vezes a gente está com um pensamento muito acelerado. A gente está com uma neuroquímica muito desregulada, né? Com muito estresse, com muita adrenalina, muito cortisol, enfim. Eu não gosto de entrar nesses assuntos assim mais técnicos, mas, enfim, a nossa ansiedade, às vezes o nosso estilo de vida está nos adoecendo em relação a questões neuroquímicas que a gente vai produzindo, dependendo de como é que a gente vai se sentindo dentro do nosso organismo. E a meditação, ela promove o oposto, promove diferentes substâncias que têm a ver com prazer, com bem-estar, com relaxamento. Então pode ser sim algo bem positivo. Nos nossos treinamentos, por exemplo, a gente disponibiliza alguns áudios de algumas meditações guiadas, algumas visualizações guiadas de relaxamento, de conexão com a gente mesmo, de um aprofundamento, de curar feridas interiores, de se conectar com a nossa criança. E essa é uma parte importante, não é a parte total do treinamento, mas é uma parte importante
e pode ajudar bastante sim, tá bom? É... Vamos lá. A Bel tá comentando aqui, né? Boa tarde, eu sinto muita sensação de falta de ar, nó na garganta e tremor. Eu me sinto muito mal em sentir isso, porque não quero pensar em nada, mas minha mente fala por si só. Bel, agradeço o seu comentário, porque você descreveu aqui o que muita gente relata, né? Você descreveu sintomas muito comuns, às vezes da ansiedade, às vezes da crise de ansiedade, que é essa sensação de falta de ar, muitas vezes esse nó na garganta, tremores. E olha que, e aí como você falou, né, o meu pensamento às vezes é acelerado, pensando em coisas que eu não queria pensar, parece que eu estou perdendo o controle das minhas funções mais básicas, né? O que eu posso dizer em relação a isso é que eu vejo quase como uma grande ironia dos nossos sintomas, porque muitas vezes a ansiedade tem a ver com a gente querer ter controle de tudo. Eu quero ter controle do meu horário, do que eu faço, tudo tem que estar no lugar certo, eu quero deixar tudo arrumado, eu quero no trabalho, eu quero saber se está tudo certo, eu quero saber de tudo, eu quero ter controle de tudo. E aí, parece que quanto mais eu quero ter controle das coisas, mais a minha ansiedade vai aumentando. E quanto mais eu quero ter controle, mais ansiedade eu vou tendo. E aí a ironia é que, às vezes, o meu sintoma vem com uma grande perda de controle, inclusive das minhas funções mais básicas. Eu começo a perder controle da minha respiração, que é algo que naturalmente eu respiro sem nem pensar. Eu começo a perder controle da sensação do meu coração. Será que está batendo? Será que eu estou respirando? Eu não consigo, eu começo a tremer, eu começo a, enfim, perder o controle de mim, do meu corpo. E aí, por que é importante a gente trabalhar essa questão do controle e entender de onde isso vem? Muitas vezes é uma necessidade de ter controle, é um desejo de ter controle, e às vezes é uma necessidade, uma coisa que também eu não consigo controlar. E às vezes é importante a gente olhar melhor para a gente mesmo, para a nossa história de vida. Às vezes, talvez uma ferida emocional é que eu passei por situações que foram muito sofridas, muito complicadas, e na época eu não tive controle. Às vezes eu era criança, às vezes uma situação da minha família, e às vezes eu depois fui desenvolvendo, às vezes, um processo que eu inconsciente, que eu não tenho consciência, de que, nossa, quando eu não tinha controle das coisas, eu sofri muito, veio muita dor. Então agora eu quero ter controle de tudo, para que de repente aquilo que eu vivi lá atrás não aconteça de novo. E aí eu quero controlar tudo, quero controlar as pessoas, quero controlar meus relacionamentos. Quando as coisas não, quando eu acho que não estou conseguindo controlar, isso vai me dando agonia. Só que eu acho que estou resolvendo um problema, querendo controlar tudo, só que na verdade vai se criando outros problemas, porque a gente não tem o controle de tudo. A gente mal tem o controle das nossas decisões, que sai das decisões do outro, que sai das coisas do mundo que vão acontecendo. Como eu falei, a gente vai soltar até um trechinho de um vídeo hoje mais tarde falando sobre isso. Sobre até essa situação da pandemia veio também para provar que a gente não tem controle de nada. Uma hora para outra tudo muda. E tá tudo bem, porque a vida é assim. A gente quer mudar a realidade da vida, é mais fácil a gente se transformar. A gente quer mudar o outro, a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar tudo fora da gente. E aí a gente tem uma grande frustração, porque já é difícil se mudar. Quando a gente quer se transformar, a gente consegue? Consegue. Uma coisa que eu brinco é que se eu não acreditasse na mudança das pessoas, eu teria que arrumar outra profissão. Então, eu tenho uma convicção que sim, é possível mudar. Agora, é possível mudar quando a gente deseja mudar e quando a gente deseja se transformar. Agora, eu querer mudar o outro, eu querer transformar o outro, pode ser uma das maiores receitas para a frustração. E às vezes a gente quer controlar o mundo, quer controlar o outro, quer controlar o cara que está trabalhando ali com a britadeira. E isso não vai acontecer. Então,
O convite é entender, como esse exemplo que eu citei, né? Será que essa necessidade de controle vem de alguma ferida que eu ainda não resolvi? Alguma coisa que eu tenho que ressignificar, dar outros significados na minha vida? Tenho que perceber que talvez não é pelo controle que eu vou conseguir estar melhor, talvez seja exercitando a minha confiança, a minha entrega, e aí eu vou confiando mais, ao invés de querer ter controle de todo mundo, querendo ficar vigiando meu companheiro, minha companheira, meus filhos, meu pai, minha mãe, vigiando o mundo. E aí quando a gente se dispõe, não, agora eu cansei de mudar o mundo, agora eu vou querer me transformar. Aí a gente começa uma jornada que pode ser uma jornada incrível, que pode ser uma jornada em relação a equilibrar essas coisas dentro da gente, que pode ser uma jornada de transformação, uma jornada da gente estar se reinventando. E o mais engraçado é que quando eu desisto de mudar o mundo e eu vou agora me mudar, parece que depois acaba que o mundo começa a mudar. As pessoas começam, parece que mudar a relação que elas têm comigo, quando eu transformo a minha relação comigo mesmo. Parece que as pessoas começam a me valorizar mais, parece que as pessoas começam a me respeitar mais. Porque às vezes eu estou dando um melhor exemplo, eu estou me valorizando mais, eu estou me respeitando mais. Eu estou talvez mais aberto para o que a minha vida me traz, com um olhar de confiança mais espontâneo para lidar com os desafios assim que eles vão surgindo e às vezes perceber oportunidades, às vezes em momentos difíceis, de dor, começa a me reinventar, começa a fazer coisas novas, diferentes. E aí, não só eu resolvo os meus sintomas, não só eu me reequilibro emocionalmente e não tenho mais os meus sintomas, como eu tenho uma vida nova para mim, uma vida nova cheia de possibilidades para construir, criar mais, para contribuir mais. E isso é muito legal de acompanhar, isso é muito legal de promover, de presenciar, de facilitar. E esse é o convite que eu faço para vocês. Que a gente não só fique querendo lutar com os nossos sintomas, mas perceba e busque uma real transformação da gente mesmo, na nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Eu te garanto que não só você vai ter alívio dos sintomas, mas você vai olhar e vai concordar comigo, talvez agora seja difícil de concordar. Pedro, eu só quero me livrar disso que está doendo. Não quero mais nada, só quero me livrar dos sintomas. Mas se você de verdade passar por esse processo, decidir se encarar e se transformar, o maior ganho não vai ser só o alívio dos sintomas. O maior ganho, como muita gente depois vem falar e fala, Pedro, aquilo que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas se não fosse aquela situação, eu não teria me transformado, eu não teria seguido outros caminhos, não teria aprendido um monte de coisa, eu não teria mudado a minha vida interna e externa, e hoje eu me sinto muito melhor do que até antes de ter a crise. Então a ideia não é, eu quero voltar minha vida igualzinho como era antes de eu ter a crise. Porque é só uma questão de tempo para eu ter de novo. A ideia é que eu fique muito melhor ainda do que antes de ter a crise. Que eu me transforme ainda mais, que eu fique ainda melhor. Então o ganho não é só me livrar dos sintomas complicados, é criar uma vida mais positiva, mais feliz, com mais sentido, com mais significado. Uma sensação de que é uma vida que vale a pena ser vivida. Você merece, todo mundo que está aqui merece. E o grande desafio é a gente perceber que a gente merece e ir atrás. Perceber que a gente merece, aceitar, acolher e vamos embora, vamos nessa. Vamos curtir o caminho e vamos nessa. Eu vou me empolgando aqui, você viu, né? Vamos lá. Ah, Juliana, sim, eu quero controlar tudo mesmo, sou muito controladora. Então, Juliana, já aí um caminhozinho do que talvez pode ser interessante trabalhar. Ah, Gedalva aqui, eu quero controlar até os outros. O pessoal aqui concordando, né? A Giza, muita gente aqui concordando, né? A Cíntia tá perguntando aqui. Eita, estamos no último minutinho. A gente vai encerrar aqui com a pergunta da Cíntia, tá? Domingo a gente tem outro plantão, à 1h. Amanhã a gente tem o nosso Fala Ansiedade, à 1h. Sábado a gente tem o nosso podcast Chega de Crise. Adivinha que horas? À 1h, lá no YouTube.
Se você não é inscrito no nosso canal ainda, Pedro Costa Fala Ansiedade, me acha lá, segue o meu canal, tem um sininho lá, você aperta o sininho para receber todas as notificações. Assim que entrar vídeo novo, você vai ser avisado. Lá a gente tem mais de 230 vídeos, só de Fala Ansiedade tem 73, tem um monte de coisa lá. E agora a gente está com atividade todo dia, 1 da tarde, até a nossa maratona. A gente está em pré-maratona, vamos juntos, vamos aquecendo aqui. E aí do dia 8 ao dia 15 começa a nossa maratona Chega de Crise, que aí é importante você se inscrever. Aí não vai ser nem no YouTube, nem no Instagram, vai ser só para quem tiver feito a inscrição. É gratuita, a inscrição é gratuita, só você colocar o seu e-mail, confirmar lá no seu e-mail. E tamo juntos. Vamos aqui responder a Cíntia antes que o Instagram corte aqui a nossa live, que pode durar só até 1 hora. Ai, meu Deus, cadê aqui? Já me perdi aqui. Quero me libertar sem precisar usar medicações. Cíntia, posso dizer para você o seguinte. É possível? É. É uma decisão particular sua? É. Você tem direito dessa decisão? Tem. Mas para se libertar sem medicação, eu te pergunto, tá, mas e o que você vai fazer? Você pode estar me perguntando, tá, o que eu faço? O que você faz segue a nossa pré-maratona, se inscreve na Maratona Chega de Crise. A gente vai ter aulas justamente para passar um caminho de me libertar. A gente estava conversando com um cardiologista, o Dr. Carlos aqui, ele estava dizendo justamente isso, que só com remédio é difícil que eu consiga me libertar. Agora, às vezes só com um processo de autoconhecimento, um processo psicológico, um cuidado, uma transformação da minha vida, eu consigo me libertar. É claro que às vezes eu estou num nível de sofrimento tão grande que o remédio pode aliviar um pouco a minha dor para eu conseguir trabalhar essas questões emocionais de causas. Mas se você já decidiu que você não quer tomar remédio, a sua responsabilidade de se transformar aumenta. Há possibilidades? Com certeza, mas aí eu quero que você se comprometa comigo aqui para te ajudar a se comprometer com você aí, de que você vai olhar com mais carinho para si mesma, vai buscar um processo que de verdade te promova essa transformação pessoal. Vai começar a fazer uma gestão melhor dos seus pensamentos, das imagens que você cria da sua cabeça, daquilo que você fala para você e para o mundo. Transformar essa disposição. E a ideia de todo o nosso trabalho é ajudar as pessoas a estarem juntas com a gente aqui para que a gente consiga juntos se libertar disso mais fácil, com mais força, de desatar esses nós lá de trás, de tomar uma nova atitude diante da minha vida. É possível? É possível. Tamo juntos? Tamo juntos. Como diz um cara que eu sigo e que eu gosto muito, ele fala: ande com quem quer andar, corra com quem quer correr e pare com quem quer parar. Tem gente que quer ir mais devagar. Ah, não, Pedro, eu quero ficar vendo aqui só o conteúdo gratuito mesmo, vou devagar, e a gente vai devagar. Não, Pedro, eu quero correr, eu quero resolver isso, eu quero... Então vamos juntos. Você vai se engajar mais? Eu vou engajar mais. Você vai se comprometer mais? Eu me comprometo mais. Você vai se investir mais? A gente investe mais. Se eu quero ficar mais tranquilo, pode ficar tranquilo, vamos estar aqui. Se eu quero parar, não estou afim, também não estou afim, a gente respeita. Então é isso, tá? Não só para você, mas para todo mundo que está aqui. Perceba isso, porque esse é um grande chamado para autorresponsabilização. Quando a gente se percebe responsável da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa felicidade, a gente para de botar a culpa no mundo, nos outros, e a gente assume responsabilidade. Não culpa, mas responsabilidade. E quando a gente faz isso, a gente pode se juntar com pessoas que também estão assumindo responsabilidade e querendo transformar a própria vida. E a gente juntos temos mais força, temos um caminho, né? Tem gente que, por exemplo, se dedica a vida a fazer um monte de coisa. A minha vida é dedicada no aspecto profissional a ajudar as pessoas a se libertarem disso. Ontem foi meu aniversário de 27 anos e eu estava comemorando 18 anos de ajudar as pessoas, seja com a terapia comunitária. 18 anos atrás estava começando a fazer psicologia, fazendo a formação de terapia comunitária, com um monte de outros cursos e formações, que é a dedicação da vida para isso. Então,
Assim como, de repente, tem pessoas que vão dedicar a vida a ajudar as pessoas a cuidarem dos dentes, e aí não adianta a gente querer, peraí, tem uma cárie aqui, mas eu acho que eu vou pegar um arame aqui, eu vou fazer um negócio de qualquer jeito aqui, e achar que vai dar o mesmo resultado, né? A gente é capaz de lidar com nossos sentimentos e emoções? Mas talvez com um nível de adoecimento, talvez uma ajuda pode ser bem-vinda. Talvez de alguém que a vida e o trabalho seja isso, né? E até porque, de repente, a gente vai saber quais são as nossas habilidades. E aí a gente pode também reconhecer e honrar as nossas habilidades para que a gente possa usar, colocar do que a gente sabe, do que a gente tem de melhor para o mundo, né? Se a gente coloca aquilo que a gente tem de melhor para o mundo, a gente está fazendo a nossa parte nessa interdependência, que cada um dá o seu melhor ali e a gente vai crescendo juntos, né? Gente, beijo para vocês. Realmente agora a gente está no nosso 28 segundos restantes. Beijo pra vocês, até amanhã, 1h da tarde, com o nosso episódio do Fala Ansiedade. A gente vai divulgar o tema hoje ainda. Tudo de bom pra vocês, se inscrevam lá na maratona, coloquem seu e-mail. Beijo pra vocês e até amanhã.